Olá, aqui é o Matheus Santana e você sabia que existe um pote de plástico que basicamente funciona como um cofre com cronômetro? Pois é, você simplesmente coloca alguma coisa dentro dele, gira o timer e pronto, ele simplesmente trava. Não tem como abrir até o tempo acabar. E parece um conceito meio exagerado à primeira vista, eu sei, mas pensa comigo, imagina você colocar ali dentro o controle do videogame, da TV ou o celular que tem consumido horas do seu dia. Você coloca, trava e durante aquele período você literalmente não tem acesso a essas coisas. A não ser que você quebre o pote e esteja disposto a jogar dinheiro fora só para usar aquele objeto. E aí talvez você esteja pensando assim, pô, mas peraí, você está dizendo que eu não consigo simplesmente resistir à vontade de usar aquilo? Que eu precisaria trancar o negócio dentro de um pote? Sim, é exatamente isso. Mas não fica mal não, cara, porque o problema não é você, isso é um problema do ser humano. Olha só, na década de 60, eles fizeram um dos experimentos mais importantes da psicologia e provavelmente você já deve ter ouvido falar dele algumas vezes. Mas é importante eu recitá-lo aqui até para conectar com a parte mais importante desse vídeo. O experimento funcionou basicamente assim. Os pesquisadores colocavam uma criança sentada numa mesa e na frente dela tinha um marshmallow. E aí eles explicavam uma regra bem simples. Se a criança conseguisse esperar 10 minutos sem comer aquele marshmallow, quando o pesquisador voltasse, ela ganharia mais um. Ou seja, em vez de um marshmallow, ela ficaria com 2. Então o pesquisador dava as instruções, saía da sala e deixava a criança ali sozinha com a tentação bem na frente dela. E o que acontecia nesse intervalo é até meio engraçado de assistir, porque as crianças claramente entravam numa luta interna. Algumas pegavam o marshmallow na mão, outras cheiravam, algumas chegavam a encostar na boca, dar uma lambidinha, enfim, elas acabavam testando sua força de vontade no limite. Só que no fim das contas, a maioria delas não aguentava esperar, tanto que aproximadamente 2/3 das crianças acabavam comendo o marshmallow antes do pesquisador voltar. Só cerca de 1/3 conseguia resistir tempo suficiente para ganhar o segundo. Agora, uma coisa é fato, independentemente de a criança ter comido ou não, todas elas estavam claramente lutando contra a tentação, porque aquele marshmallow disparava um enorme impulso de comer em todas elas. E claro, para um adulto é fácil racionalizar a situação dizendo era só não comer o marshmallow, 10 minutos não é nada. Mas é aquele negócio, 10 minutos não é nada porque talvez o marshmallow em si não dispara esse impulso em você. Agora, se você fosse um alcoólatra que tivesse algumas semanas sóbrio e você se hospedasse num quarto de hotel e quando você abrisse o frigobar se deparasse com um monte de bebidas, 10 minutos seria uma eternidade. Na verdade, se você não bebesse tudo na hora, provavelmente essa seria a noite mais mal dormida da sua vida, porque você ficaria a noite toda ali pensando naquele frigobar e se segurando para não ir lá. Agora, se fosse eu, que não bebo absolutamente nada de álcool, e me hospedasse nesse mesmo quarto, eu abriria aquele frigobar e simplesmente não iria sentir nada. E da mesma forma, pode ser que você não tenha problema em recusar bebida, mas pode ser que você tenha muita dificuldade de sair da rede social ou da Netflix à noite e ir dormir mais cedo, por exemplo. Então, isso nos leva a uma pergunta importante. Se resistir à tentação exige tanto esforço mental, será que existe alguma consequência em ficar resistindo a algo o tempo todo, mesmo quando você consegue vencer aquela tentação? Bom, veja só, tem um experimento bem famoso que foi conduzido pelo psicólogo Roy Baumeister junto com alguns colegas dele. E nesse estudo participaram 67 pessoas que estavam em jejum há mais de 3 horas. E olha só a armadilha que eles prepararam. Eles pegaram essas pessoas com fome e levaram para uma sala que estava completamente tomada pelo cheiro de cookies de chocolate que haviam acabado de assar. Imagina a tentação. E aí, em cima de uma mesa, os pesquisadores colocaram 2 tigelas. Uma delas estava cheia de cookies de chocolates quentinhos e a outra só tinha rabanetes. Então os participantes foram divididos em 2 grupos. O primeiro foi instruído a comer apenas os rabanetes e nem tocar nos cookies. Já o outro grupo foi o contrário, eles deviam comer somente os cookies e deixar os rabanetes de lado. Bom, e aí depois dessa etapa, todos os voluntários receberam um quebra-cabeça tão desafiador ao ponto de ser impossível de resolver. Então na prática, o objetivo não era ver quem resolveria o problema, porque isso ninguém ia conseguir mesmo. O que os pesquisadores queriam observar era por quanto tempo cada pessoa iria persistir tentando resolver aquilo. E o resultado foi muito interessante.
As pessoas que estavam no grupo que comeu só os rabanetes desistiram 2 vezes mais rápido do que as pessoas do grupo dos cookies. Em média, elas abandonaram o quebra-cabeça mais de 10 minutos antes do outro grupo. A conclusão desse estudo foi que quem estava no grupo dos rabanetes já tinha gastado uma boa parte da sua força de vontade tentando resistir aos cookies. Então, quando chegou a hora de enfrentar um desafio mental difícil, essas pessoas simplesmente tinham menos energia mental disponível para continuar persistindo. E esse experimento ele acabou virando um dos exemplos clássicos de um conceito chamado esgotamento do ego. Basicamente, esse conceito sugere que a força de vontade ela funciona como um recurso limitado. Então, na prática, ela seria mais ou menos como um músculo. Quanto mais você usa aquele músculo, mais ele vai ficando cansado e menos força você tem disponível. Então, quando você gasta muita força de vontade em uma tarefa específica, depois você tende a ter menos energia mental disponível para outras coisas, seja para resistir a novas tentações, para manter o foco por muito tempo ou até para tomar decisões melhores. Inclusive, ao longo dos anos, vários pesquisadores começaram a investigar esse fenômeno e hoje já tem cerca de 200 estudos que deram algum nível de credibilidade para essa ideia de que a força de vontade pode se esgotar. Agora, assim como acontece com praticamente qualquer teoria na ciência, também surgiram críticas. Um artigo publicado em 2015, por exemplo, contestou essa ideia e levantou dúvidas sobre a consistência dos resultados. Só que depois disso, um estudo mais recente, publicado em 2018, voltou a analisar o tema e chegou a uma conclusão bem interessante. Basicamente, eles disseram que sim, o esgotamento do ego parece ser real, mas alguns métodos de pesquisa conseguem detectar esse efeito melhor do que outros. Mas mesmo que esse conceito ainda não tenha uma conclusão unânime na ciência, se a gente só pensar nesse conceito de uma forma intuitiva, a gente vai ver que faz bastante sentido, porque as tentações elas distraem a gente o tempo inteiro. Afinal, você vai concordar que seria muito mais difícil você se concentrar no trabalho se você estivesse fazendo dieta e tivesse alguém no mesmo ambiente que você assando tortas e cookies o tempo todo. Não precisa ser nenhum gênio para saber que você gastaria uma energia muito maior do que o normal para se concentrar no trabalho num contexto como esse. Assim como também seria muito difícil você conseguir se concentrar nos estudos numa sexta-feira à noite se você ficar vendo seu celular acendendo e apitando o tempo todo do seu lado com os seus amigos ali te chamando para sair. Então assim, com tudo isso que você aprendeu até aqui, fica claro que se você quer construir ou eliminar certos hábitos da sua vida, depender da força de vontade é uma estratégia fadada ao fracasso. É por isso que dentro do Hábitos 360, que é o meu treinamento de mudança de hábitos, toda a metodologia é voltada para te ajudar a realizar essas mudanças que você precisa fazer na sua vida sem depender somente disso. Porque uma coisa é fato, se para mudar um hábito bastasse somente querer se forçar a mudar de qualquer jeito na força bruta, você já teria conseguido fazer isso há muito tempo. Então, se você quer a minha ajuda para realizar essas mudanças de uma forma mais simples e inteligente, clica no primeiro link da descrição que eu te explico melhor como que esse treinamento funciona. Bom, fora os estudos que já citei, também tem um outro estudo realizado em 2012, onde os pesquisadores conduziram um experimento com 205 adultos. E o que eles fizeram foi pedir para essas pessoas usarem dispositivos que, em momentos aleatórios ao longo do dia, fazia algumas perguntas bem rápidas. Basicamente, o aparelho perguntava se a pessoa estava naquele momento resistindo a algum desejo, qual era a intensidade desse desejo e se ela tinha conseguido resistir ou não. Com o tempo, os pesquisadores acabaram coletando quase 8.000 relatos diferentes de desejos ao longo do dia a dia dessas pessoas. E quando eles analisaram esses dados, apareceu um padrão bem interessante. Quanto mais desejos uma pessoa resistia ao longo de um dia, maior era a probabilidade dela acabar cedendo a um desejo mais tarde. E se você prestou atenção no que já foi dito até aqui, o motivo disso ter acontecido é óbvio. Porque se cada ato de resistência como esse consome um pouco da sua energia mental, chega uma hora em que você já não tem mais de onde tirar forças para resistir a uma próxima tentação. Por exemplo, imagina que você teve um dia de trabalho super cansativo. A não ser que você realmente ame profundamente aquilo que você faz,
grande parte do seu dia se resume a resistir a uma série de coisas que você gostaria de fazer. Você se controla para não ficar no celular, se controla para prestar atenção numa reunião chata, se controla para não dizer coisas que no fundo você gostaria muito de dizer, mas que não vale a pena. Enfim, você passa o dia resistindo a um monte de pequenos desejos, e cada desejo desse que você resiste consome um pouco da sua força de vontade. Aí quando você chega em casa do trabalho, é muito mais difícil você se controlar para não cair no sofá e se render ao celular e se forçar a ir fazer alguma outra coisa mais produtiva no lugar. Agora, tem um outro detalhe que é muito importante nesse estudo e que vale a pena citar. O que acontece? Os pesquisadores, eles também perceberam que as pessoas que afirmavam ter um alto nível de autocontrole, aquelas que diziam conseguir resistir bem às tentações, na verdade, elas relataram ter enfrentado menos tentações durante o período da pesquisa. Ou seja, isso leva a uma conclusão meio contraintuitiva, porque as pessoas que parecem mais disciplinadas, aquelas que parecem ter muito autocontrole, muitas vezes são justamente as pessoas que precisam usar menos autocontrole no dia a dia. E essa ideia aparece de forma bem clara em um estudo chamado Os Benefícios do Autocontrole. Nesse estudo, os pesquisadores coletaram dados de 159 estudantes universitários e analisaram como essas pessoas lidavam com seus objetivos e tentações no dia a dia. E o resultado mostrou que usar autocontrole o tempo inteiro não é necessariamente o que leva ao sucesso. Na verdade, quem teve melhores resultados foram as pessoas que organizavam a própria vida de uma forma que reduzia a necessidade de usar o autocontrole. Então, no fundo, essas pessoas não estavam vencendo tentações o tempo todo, elas simplesmente estavam evitando que as tentações aparecessem. Então, a diferença entre você e a pessoa com maior autocontrole que você conhece é que se por um lado você fica ali agonizando ao olhar para o seu videogame enquanto você fica estudando, se controlando para não jogar, essa outra pessoa simplesmente tira ele de vista ou pelo menos impossibilita seu uso. E se você, assim como eu, trabalha de casa, o seu ambiente pode destruir a sua produtividade. Porque se tudo aquilo que te distrai estiver acessível e ao alcance das suas mãos, você vai ser tentado o tempo todo. Fora que quando você estiver cansado de trabalhar ou estudar, você vai querer começar a fazer umas negociações consigo mesmo, do tipo, eu vou jogar só por 10 minutos e depois eu volto a trabalhar por meia hora. Ou então, eu vou jogar uns 20 minutinhos agora e depois eu compenso trabalhando uma hora inteira. Então o problema disso é duplo. Em primeiro lugar, ele te rouba tempo diretamente, porque aquelas suas negociações podem ficar cada vez mais frequentes e por mais tempo do que você havia planejado. E segundo, porque mesmo que você não ceda à tentação na hora, o simples fato de ter que se segurar para não fazer aquilo já consome muita energia e te distrai. Ou seja, mesmo que você não esteja lá jogando, isso já está prejudicando o seu foco e a sua produtividade. Eu estou usando aqui o exemplo do videogame, mas pode ser o celular, a TV ou o que for. Um psicólogo chamado Glenn Wilson realizou alguns estudos mostrando que quando uma pessoa está tentando se concentrar em uma tarefa, a simples tentação de ver um e-mail que acabou de chegar na caixa de entrada pode reduzir o seu QI efetivo em 10 pontos. Ou seja, não é nem um ato de abrir o e-mail que causa o problema, é só o desejo de abrir. Só a vontade de verificar aquela mensagem já é o suficiente para interferir no funcionamento do cérebro naquele momento. E quando você começa a entender como isso funciona, várias coisas do comportamento humano passam a fazer mais sentido. Olha só, segundo o autor James Clear, os hábitos costumam seguir um ciclo bem específico composto por 4 partes: o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Na prática, esse ciclo funciona mais ou menos assim. Imagina que você está no seu escritório por volta das 10h30 da manhã. Você já está trabalhando ali há algum tempo, começa a se sentir um pouco entediado, meio cansado, sem muito foco, e essa sensação acaba funcionando como um estímulo. Esse estímulo desperta o desejo pelo café. Então, em resposta a esse desejo, você se levanta, vai até a copa e pega uma xícara de café. E aí vem a recompensa, que é o sabor gostoso do café, junto com aquela pequena dose de energia que você sente por causa da cafeína. Só que é o seguinte, um hábito ele começa a se enfraquecer ou até desmoronar por completo quando uma ou mais dessas partes deixam de acontecer. Por exemplo, imagina que ultimamente você tem dormido muito bem. São 10h30 da manhã, mas você já está bem acordado, alerta e com energia. Logo, não existe estímulo para você tomar o café. E se não tem estímulo, o ciclo do hábito nem chega a começar.
Ou então, imagine uma outra situação agora. Você está no escritório se sentindo cansado do mesmo jeito, o estímulo apareceu, só que em vez de você responder a ele com café, você decide responder de uma outra forma. Você levanta e faz uma pequena caminhada, dá uma volta rápida para se mexer um pouco, enfim, isso também funciona. Agora pensa num último cenário. Você continua respondendo ao desejo do mesmo jeito. Você pega uma xícara de café, só que dessa vez o café é descafeinado. Então você responde ao desejo pelo café, se sente recompensado pelo sabor e tal, mas sem ter os efeitos da cafeína em si. Logo, qualquer uma dessas três situações já ajudaria a enfraquecer o hábito. Agora, uma das maneiras mais eficazes de quebrar um mau hábito é justamente enfraquecer o estímulo ou tornar esse estímulo menos óbvio. Por exemplo, se só de você ver bolacha isso já te dá vontade de comer, uma solução bem simples é tirar isso do seu campo de visão, ou melhor ainda, nem comprar. Se você está tentando se concentrar em alguma tarefa, às vezes é muito mais inteligente simplesmente desligar o celular e pôr numa gaveta, em vez de ficar resistindo o tempo inteiro à tentação de olhar as notificações. Ou seja, em vez de você depender apenas da força de vontade, você cria estratégias que reduzem a necessidade de usar essa força de vontade. E isso fica ainda mais interessante quando a gente volta naquele experimento do marshmallow, porque ao longo dos anos, os pesquisadores eles acompanharam muitas daquelas crianças que participaram do teste. E o que eles perceberam foi que as crianças que conseguiram esperar pelo segundo marshmallow acabaram demonstrando alguns padrões bem interessantes mais tarde na vida. Por exemplo, eles viram que, em média, elas mostraram níveis maiores de confiança, maior confiabilidade e também foram menos propensas a desenvolver obesidade. Então, naturalmente surge uma pergunta: como exatamente essas crianças conseguiram resistir àquela tentação? Será que elas simplesmente ficaram encarando o marshmallow na mesa e ignoraram a vontade de comer? Na verdade, não foi bem assim. De acordo com um dos estudos originais que investigaram o comportamento dessas crianças, muitas delas usaram pequenas estratégias para lidar com a tentação. Algumas cobriam os olhos com as mãos para não ver o marshmallow, outras conversavam consigo mesmas, algumas começavam a cantar, outras inventavam pequenos jogos com as mãos ou com os pés, ou seja, elas faziam o possível para não pensar no marshmallow o tempo todo. Elas não estavam confiando apenas na força de vontade, elas estavam mudando o ambiente ou a forma de lidar com a situação. E se você parar para pensar, esse mesmo princípio aparece em várias situações do dia a dia. Por exemplo, o que você acha que aumenta mais a sua tentação por alimentos calóricos? Você voltar para casa passando em frente a uma padaria cheia de aromas deliciosos ou escolher um caminho alternativo que nem passe por lá? Ou então pensa no caso de um alcoólatra. O que aumenta mais a probabilidade dele pensar em beber? Reservar um hotel com um frigobar cheio de bebidas ou escolher um hotel que nem tem essa opção disponível? Uma coisa que você vai perceber a partir de agora é que quando existem muitas opções disponíveis o tempo inteiro, isso pode gerar uma sensação constante de indecisão em você, do tipo, será que eu estudo agora ou eu jogo um pouco? Será que eu pago os meus impostos agora ou eu assisto um pouco de Netflix? Será que eu preparo uma refeição saudável ou eu como qualquer coisa que tiver na geladeira? E cada uma dessas escolhas traz uma recompensa diferente, só que também tem um custo. Pagar impostos, por exemplo, consome bastante tempo e normalmente é um saco. Só que em troca você ganha a tranquilidade de saber que você não vai ter nenhum problema com multa ou com o governo. Já assistir Netflix também consome o seu tempo, mas ela te entrega uma recompensa imediata na forma de entretenimento. Só que do ponto de vista do cérebro, nem sempre é tão claro quais dessas opções oferecem a melhor recompensa em relação ao custo. E quando o cérebro entra nesse tipo de conflito, muitas vezes aparece aquela sensação de ansiedade, junto com uma queda na sua capacidade de concentração. Agora, tem um detalhe curioso aqui. Quando você simplesmente elimina uma das opções, por exemplo, quando você tranca o celular dentro de um pote com cronômetro, acontece algo muito interessante. Parece que o cérebro ele para imediatamente de fazer aqueles cálculos o tempo todo. Assim a mente fica mais relaxada e o foco volta com mais facilidade. Inclusive, numa situação como essa, você pode pensar que você sentiria muita vontade de usar o celular, mas o que normalmente aparece primeiro é só uma frustração pelo fato do pote estar trancado. Mas a tendência é que depois de alguns minutos você simplesmente até se esqueça disso.
E o bom é que também existem várias ferramentas digitais que seguem exatamente essa mesma lógica e que pode te ajudar muito nisso. Por exemplo, se você usa Mac ou iPhone, tem um aplicativo chamado Self Control. Nele você pode listar os sites que você não quer acessar durante um determinado período de tempo e depois que você ativa o bloqueio, esses sites simplesmente ficam inacessíveis. Mas com certeza também deve ter outras opções tão boas quanto para quem usa Windows e Android. O fato é que isso ajuda bastante, porque você consegue se concentrar no que você precisa fazer sem precisar ficar gastando sua energia resistindo à tentação de abrir as redes sociais ou assistir suas séries favoritas. E no fim das contas, o nosso dia a dia é basicamente uma sequência de escolhas. Então, se você precisa decidir o tempo todo se você vai fazer isso ou aquilo, ou se vai começar com algo mais divertido e depois passar para uma tarefa mais produtiva, uma forma bem simples de você reduzir essas indecisões é você tornar muito mais difícil as opções que você não quer escolher ou simplesmente eliminá-las. Assim como você já aprendeu aqui, você não vai precisar usar sua força de vontade com isso e aí você libera essa energia para outras coisas muito mais importantes. Um forte abraço e até a próxima.